Começa agora mais uma edição do programa Magnavieto. O programa de hoje, direto do Rio de Janeiro, dos estúdios do Correio da Manhã aqui no Rio, para a sua TVC, a TV do Correio da Manhã, tem o prazer de receber Alfredo Lopes. Alfredo, na realidade, eu tive dificuldade de colocar o GC do Alfredo, porque o GC do Alfredo está lá, Alfredo Lopes, presidente do Sind Hotéis. Mas, na realidade, Alfredo tem diversas atividades, ele preside o Conselho de Turismo da Associação Comercial, preside também a ACIR, que é a Associação Comercial Industrial do Recreio dos Bandeirantes, ex-presidente, presidente hoje do Conselho da ABH, da Associação de Hotéis, enfim, é uma multiplicidade, porque é uma pessoa que tem uma preocupação em desenvolver a comunidade, muito que recebe do Estado. Ter essa atividade empresarial, essa liderança, é um pouco dessa retribuição, não é, Alfredo? Ao quanto a sociedade e o Rio nos fornece, não? Sem dúvida. Eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade altamente competitiva, né? Como fala-se aí, o Rio de Janeiro não é para amador, e quando você consegue galgar diversos postos, enfim, desenvolver seus negócios, eu acho que você tem que dar um retorno para essa cidade que nos acolhe ali. Eu sou carioca, né? Mas nos acolhe tão bem, e hoje minha família vive aqui e os nossos negócios estão aqui. Eu acho que isso faz parte de um contexto geral. Agora, é importante também, a união faz a força, né? Porque existe uma agenda comum. Por exemplo, a hotelaria do Rio foi uma hotelaria que passou por várias crises, inclusive a primeira, que foi uma grande crise dos apart-hotéis, porque ela se uniu e criou uma reserva que permitiu que o que foi algo danoso para outras praças não ocorresse aqui, não? Exato. Eu acho que o hotel é uma atividade que você está intimamente ligado à cidade. Você não sai daqui, você não muda a sua atividade para outro setor e tal. E se a cidade não funciona bem, ou qualquer coisa que atrapalhe isso aí, é muito complicado, porque envolve muito dinheiro, envolve muitos postos de trabalho, são 100 mil aqui no estado. Então você tem que estar sempre atento a esses detalhes. Eu acho que na crise dos apart-hotéis, em que a hotelaria do Rio se uniu e conseguiu que não mais lançasse apart-hotel, pelo menos daquela forma, aqui na cidade, protegeu a hotelaria e dessa forma propiciou a gente aí nas Olimpíadas. Hoje a gente tem o parque mais moderno do Brasil, né, com quase 55 mil quartos. Agora, você atendeu na época um chamamento, fazia parte do caderno olímpico, para que o Rio recebesse tanto a Copa da FIFA como recebesse as Olimpíadas de 2016, essa rede hoteleira. E você assumiu esse compromisso junto com o prefeito e acabou entregando até muito mais do que era aguardado. Me conta essa história. Isso aí é um fato histórico mesmo. Quer dizer, quando a gente ia concorrer, né, para as Olimpíadas, nós tínhamos 30 mil quartos, né? E precisavam no mínimo de 40 mil. E aí, como fazer aquilo e tal? E a gente, olha, nós vamos nos comprometer pela entidade, assinamos uma carta, nos comprometendo junto ao prefeito Eduardo Paes, ao município, em fazer 10 mil quartos. E aí, quando nós ganhamos, foi, assim, muito animador e, ao mesmo tempo, preocupante, né? O desafio de fazer 10 mil quartos. E aí eu acho que foi feito a quatro mãos, alguns incentivos tributários e tal, fiscais e edilícios. E a gente conseguiu, em vez de 10 mil, foram quase 30 mil quartos. Né? E foi um sucesso total. Né? A mais. Nós passamos de 30 para 62 mil. E aí, depois das Olimpíadas, lógico, alguns voltaram para ser residenciais e tal, mudaram a sua atividade. Esse diálogo e esse respeito com a classe política é algo que você tem se especializado há muito tempo, inclusive na descoberta de talentos. Eu me recordo, Alfredo, você tinha o Recreio Shopping recém-inaugurado, chegar no Recreio Shopping era uma dificuldade, e você me disse, Magnavieto, eu quero que você converse com um jovem rapaz, que é o prefeitinho da Barra, e embarcou. Existia uma boate que estava fechada lá dentro do Recreio Shopping, e no evento de vocês eu fiz a minha primeira entrevista com o Eduardo Paes. Isso lá vai aí um caminhão de tempo. Como é que é identificar esses valores e olhar para o horizonte e fazer parte do gênesis de apoio a essas personalidades que hoje ocupam um lugar de destaque? Por exemplo, o Eduardo é hoje o prefeito do Rio pela segunda vez, né? Eu acho assim, isso aconteceu também com o Carlos Caiado, que é uma grata surpresa, ele é o presidente da Câmara, né? Quer dizer, para mim não foi nenhuma surpresa, até porque
eu via no Caiado também uma pessoa que tinha um futuro político como no Eduardo. Eu acho que como a Barra é um local assim de desafios, né? Porque sempre a iniciativa privada teve que andar na frente com a infraestrutura por conta dos empreendimentos, a prefeitura e o Estado não conseguiam desenvolver a necessária infraestrutura. Então a gente sempre saiu na frente e tal, e lógico, os subprefeitos na época e tal, os administradores, desde a época aí do Alaô Santiago e tal, tinha um desafio enorme que eles tinham que andar na velocidade, eram cobrados e tinha problema de favelização que a gente tinha que evitar, eu acho que conseguiu-se isso. Então, à medida que você via o perfil como do Caiado, como do Eduardo Paes e tal, e muitos saíram daqui, o Guaraná, né, o Pedro Paulo, a gente realmente, olha, investia neles porque via ali jovens que queriam desenvolver e enfrentavam esses problemas, né? Então, eu acho que foi daí que a gente começou a ter esse olho clínico. Agora, você falou da Barra, você é um pioneiro daqui na Barra e do Recreio, e você tem um carinho todo especial com uma personalidade chamada Carlos Carvalho, que é o presidente da Carvalho Rossi, que hoje com 94 anos, e que é a relação do Carlos Carvalho com a Barra é muito parecida com a relação do Juscelino Kubitschek com Brasília? Sem dúvida. Em falar isso, a gente tem assim, coisas em comum. O Juscelino, numa época, ele convidou alguns empresários para comprar terrenos lá em Brasília e levou vários aqui do Rio e tal para desenvolver Brasília. Eu acho que com essa visão, o Carlos Carvalho também resolveu investir tudo aqui na Barra, né? Ele sempre falou, olha, o centro do Rio vai ser a Barra e está aí o centro metropolitano. E eu me lembro que uma vez nós unimos aqui o Carlos Carvalho, o Pasquale Mauro e o Seu Ir, o famoso chinês da Este, que foram os responsáveis por essa maravilha que aconteceu na Barra, e você não ter aqui invasões e tal, e ter um desenvolvimento com avenidas, os planos de urbanização aqui, Lúcio Costa e tal, são avenidas muito caras, que são largas, como a Salvador Allende, a Belardo Bueno, e eles souberam investir e preservar essa qualidade aqui de urbanização nessa região. E hoje o Parque Hoteleiro da Barra é, sem dúvida, um dos mais modernos do Brasil, quiçá da América do Sul, não? É verdade. E interessante que quando a gente fez aquela carta lá, voltando lá nas Olimpíadas, quer dizer, a Barra sempre teve muito mais espaço que a Zona Sul. Então, os grandes hotéis foram feitos aqui na Olimpíadas, aqui na Barra. Aí o que aconteceu? Que Barra era essa? Precisava desenvolver esse destino. E a gente começou a organizar o Carnaval da Barra, o Réveillon da Barra, que virou um sucesso. E hoje, por incrível que pareça, os hotéis da Barra ficam cheios antes de que o Copacabana no Réveillon. É um fato O fator segurança também pesa muito aqui. Quer dizer, a Barra tem uma qualidade de vida hoje diferenciada, mas sempre a partir desse viés da união faz a força a partir da iniciativa privada, né? Sim, a Barra é o local onde tem o maior número de jornais, o maior número de entidades, de representações, de sociedade civil e os enormes condomínios que tem aqui. Então, eu acho que essa união realmente faz a força. E nesse aspecto, o Carlos Carvalho, ao apoiar e entender que a sociedade civil organizada seria um motor de crescimento da Barra, porque ele funcionou durante muitos anos, funciona como o grande apoiador da iniciativa privada aqui na região, não? Não, sim, além disso, os empreendimentos dele, as grandes áreas que ele desenvolveu aí, como Rio 2, Península, Ilha Pura, ele sempre saiu com a sociedade civil ali organizada, e o sujeito, quando morava ali, já sabia que ia contribuir, mas ia contribuir para um bairro muito melhor e que certamente a prefeitura não teria condições de fazer aqueles jardins, aquela manutenção. Então veio um novo jeito, um novo conceito de você morar nessas áreas com essas sociedades civis. Bom, eu queria aqui relembrar, vamos entrar aqui na máquina do tempo, porque você era um jovem engenheiro e o Ferdinando lhe deu a responsabilidade, que foi uma das maiores obras da época da Barra, que foi o Barra Bela, que foi aquela construção de um complexo de torres, onde você tinha quantos anos quando tocou como engenheiro aquela obra ali? Eu tinha 26 anos. Me conta essa história, é interessante. Não, isso foi quando eu me formei com 22 anos na engenharia pela Gama Filho. E aí trabalhei algum tempo aqui no Rio, depois eu fui para a Bahia, lá, tua terra. E aí fui fazer aquele atirantamento do plano inclinado, aquele bondinho e tal. E acabou eu vindo para o Rio, porque minha família é do Rio, voltei aqui para o Rio de Janeiro e fui para a Construtora Santa Isabel, né?
E quando teve essa grande obra lá do Barra Bela, que foi o maior aparte hotel da América Latina, a primeira central DDR foi instalada no Barra Bela. Olha que doideira, antigamente era aquelas centrais... Descagem direto ao ramal, né? Descagem direto ao ramal. Era quase uma central de uma cidade, colocada de empreendimento, né? E o primeiro hotel a ter foi o Hotel Glória. Né? O proprietário lá fazia questão de mostrar, né? Levava a gente lá para ver essa estação, mas o Barra Bela instalou isso muito antes. Então foi um desafio, quer dizer, quando o Barra Bela ficou pronto como obra, e ele era um hotel residência, até área hoteleira, tinha o desafio de operar aquilo em cima da hora, e a pessoa que conhecia mais aquelas instalações era eu, porque eu fui... Aí nasce a Protel. Aí nasceu a Protel aí nesse... Como gestora de... Como gestora Agora, quero voltar você como engenheiro, porque você era responsável por tudo, por compras, você tocou a obra inteira. Como é que era para a cabeça de um jovem engenheiro ter aquela responsabilidade? O seu dia tinha quantas horas naquela época? Tinha muitas horas. Eu sempre acordei muito cedo, né? Muitas vezes eu fui dormir com o cabelo assim, cheio de concreto, que eu não conseguia nem tomar banho quando chegava de tão cansado. Era uma obra muito grande, né? Nós chegamos até lá 1.100 funcionários ao mesmo tempo e complexa, porque você tinha ali, além dos 3 prédios, que tem desde apartamento sala 1, sala 2, sala 3, coberturas, você tinha um restaurante, tinha boate, tinha uma série de lavanderias, uma série de coisas, supermercado. Então é uma coisa nova e complexa. Mas eu acho que isso fez parte, você vai começando a obra, depois quando você vê, você está tocando aquela coisa gigantesca, mas já está no teu dia a dia ali. Bom, mas você foi para lá atendendo, como eu falei, do Ferdinando. Vamos falar do Ferdinando, dá o nome dele todo. Ferdinando Vale Magalhães é o presidente do Grupo Santa Isabel, né? E fala um pouco do Ferdinando. O Ferdinando é um engenheiro civil e arquiteto, né? E ele começou com uma empresa de reformas e tal, e montou esse império que é o Grupo Santa Isabel, que é proprietário de shoppings, né, de alguns shoppings e tal. Construiu muitos empreendimentos aqui, principalmente na zona sul do Rio, e muitas lojas, enfim, prédios comerciais. E o Ferdinando depois resolveu ser fazendeiro, montou um complexo lá de agronegócio na Bahia, e que foi o maior exportador de mamão, soja, enfim, tudo com pivô, né, na época que os pivôs ainda eram uma novidade ali na Bahia, e ele conseguiu implementar essa propriedade lá gigantesca, e foi um sucesso. E agora, quer dizer, nós estamos na fase aí de gestão de shoppings com parcerias, né? Entre eles o Shopping Leblon, o Shopping Recreio, o Shopping de Campo Grande, que é o parceiro. O Ferdinando está com qual idade? O Ferdinando está com 94 anos. Então é a mesma geração do Carlos Carvalho, né? Ele é mais novo um pouco. Como é que é trabalhar com uma pessoa que aos 90 anos está com essa vitalidade toda? Porque a lucidez dele e o vozeirão dele não são marcas, né? Olha, o Ferdinando, quer dizer, ele formou a Santa Isabel com aquele slogan, a qualidade que você exige. Porque ele sempre foi muito exigente, ele é observador, detalhista, né? Os prédios de luxo todos não passavam nada desapercebido. E os engenheiros que trabalhavam ali, ou as pessoas, toda a equipe, ficavam acostumados a essa qualidade. Então é uma grande escola, né? Foi uma grande escola. Uma grande escola, eu acho que é um farol para todos nós que trabalhamos ali, profissionais ali, e sempre animado em desenvolver novos desafios. Você vê quantas atividades que ele abraçou, e a Protel também. Vamos entrar um pouco na máquina do tempo e falar, como eu fiz já referência, à questão do Recreio Shopping. O shopping é efetivamente um instrumento de desenvolvimento. Quando foi colocado o shopping ali, inclusive vocês, como diretores da Santa Isabel, foram convocados a abrir lojas lá, a serem lojistas, porque precisavam incentivar esse lado da abertura de lojas, porque ali não tinha nenhum prédio em volta. E hoje você passa na Vila das Américas e você vê o Recreio Shopping repleto de prédios em volta, abraçado pelos prédios. Né? Não, eu acho que a Santa Isabel, quer dizer, a cabeça do Ferdinando sempre foi de desenvolver a área, né? Então o Recreio, lá chamou-se Barra Bonita, um grande bairro, subbairro dentro do Recreio. E o shopping, eu acho que o americano faz muito isso, ele coloca lá um empreendimento, depois vai desenvolvendo o bairro como um todo. E assim foi feito. Eu acho que o Recreio chegou até de um tamanho maior inicialmente do que deveria, mas lógico, a gente tem pesquisas e tal, e aquela foi a forma, chegou com supermercado, já ancorando,
E aí não parou de crescer, e o Barra Bonita está lá. Hoje é um grande núcleo lá, com prédios de 20, 25 pavimentos. Alfredo, eu vou pedir o nosso intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com o programa Magnavita, direto do Rio de Janeiro, nos estúdios da sua TVC aqui no Rio. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magnavita pela sua TVC, conversando hoje com o Alfredo Lopes. Prazer enorme, Alfredo. Vamos continuar a nossa entrevista. A Olimpíada deixou como legado aqui para essa região a questão da acessibilidade com a duplicação da própria Avenida das Américas e a questão também do BRT. E fala da importância disso também para o crescimento dessa região. Ô Cláudio, eu afirmo isso, a Olimpíada acelerou a gente pelo menos uns 30 anos. Porque todas essas obras de infraestrutura, o governo federal despejou recursos aqui na cidade do Rio de Janeiro, não só em infraestrutura, mas em muitas coisas, mas principalmente em infraestrutura. E eu me lembro que o Eduardo Paz falava, e é verdade, que o pessoal começou a conhecer o William Bonner lá na Globo, porque eles conseguiam chegar a tempo de ver o Jornal Nacional saindo daqui. É muito rápido mesmo essa ligação entre a Barra e Santa Cruz, como é maravilhosa a ligação do metrô chegando aqui na Barra, até com o restante da linha, mas até o Leblon, que eu vou para o Leblon, 15 minutos. Mas você não acha que o metrô devia ter continuado até o Recreio? Olha, seria importante. Ou tem um VLT em vez do BRT? Eu acho assim, as pessoas que são técnicos dessa área de transporte, eles acham que talvez até o metrô, ali onde tem a rodoviária ali, talvez ele virasse pela Ayrton Senna e fosse em direção a Jacarepaguá, que tem muito mais densidade. Outros acham que, lógico, se tivesse recurso, isso seria uma ligação importante, e a outra era chegar até Santa Cruz, mesmo com o metrô de superfície, para você ter um anel interligando na supervia, né? Então eu acho que isso tudo vai acabar acontecendo. Agora o prefeito está fazendo uma nova concorrência de transporte, eu acho que isso tudo vai acabar acontecendo. Nós temos hoje capacidades, máquinas que já botam trilhos aí numa velocidade enorme. Isso vai chegar aqui, com certeza, por conta da demanda que existe hoje. Já está bem lotado o BRT, mesmo a pandemia, nunca diminuiu, assim, você viu os ônibus lotados e o próprio metrô. Chamava que o BRT era CCC, Câmara Comum Câmara Coletiva de Contaminação, porque exigiu-se um distanciamento. Menos ali. No BRT não tem Covid, nem no metrô. Pois foi. Agora, Alfredo, eu queria falar uma coisa que é uma marca sua, que é de ter essa relação frente de amizade com o poder público, vai ser muito duro nas cobranças. Porque uma coisa é você ficar na primeira fila aplaudindo feito foca a questão e sobretudo, aplaudindo o que o o gestor público fala. E uma coisa é você ouvir e depois botar a artilharia para cobrar o que foi prometido. Como é que funciona isso sem perder a elegância e sem ser estúpido? Não, eu acho assim, que quando você representa o segmento que tem 100 mil postos de trabalho, quando você bota um hotel lá que custa 70, 100 milhões... E não pode tirar, né? Não pode tirar, nem mudar a atividade. Você tem uma responsabilidade muito grande com aquelas famílias, né? Você tem as arrumadeiras, gerentes, enfim, são 100 mil postos de trabalho. Então, eu acho que o gestor, ele até gosta quando você chega e mostra e cobra o que é necessário. Porque, lógico, o gestor está ali para fazer uma gestão para todos, né? E para todos os segmentos empresariais. Mas eu acho que na medida que você ajuda, a gente sempre busca entendimento no sentido de ajudar, né? Nós estamos fazendo agora a caminhada da gestão, nós vamos a pé por diversos bairros aí, porque você passar de carro é uma coisa, outra coisa é você ir a pé nas calçadas, ali, tem um buraco ali, falta uma placa, e a gente se dispôs a fazer isso com os subprefeitos das diversas regiões. Eu acho que isso aí é uma ajuda e eles acabam admirando, né, a forma de trabalho da entidade e tal, e até apoiando. Porque participativa, ou seja, está ali, estamos todos no mesmo barco, está ali para ajudar, não para tirar sem fundamento, né? Com certeza, eu acho que quando ele entende que a gente está ali para colaborar e só vai falar as verdades sempre de frente,
né, sem fazer aquela famosa fofoca por trás, falar mal, eu acho que viram amigos, né? E a gente tem muitos. Agora, Alfredo, eu queria falar um pouco do seu estilo de gestão a partir da formação de engenharia. Como é que é ser gestor sendo engenheiro? No que a matriz engenharia lhe ajuda como gestor? Olha, eu acho que o engenheiro, eu tenho colegas, tem um grupo aí da faculdade lá, que diz que o seguinte: o engenheiro faz qualquer coisa. Mas a gestão, quando você vai fazer uma faculdade de engenharia, você estuda cálculo até os extremos, física e tal. E eu me lembro que as provas de cálculo eram provas muito complexas e você, se fosse pelo lugar errado ou fosse desorganizado no teu raciocínio, você não acabava a prova. Aquilo eu falava, poxa, mas é tão maçante, prova de 4 horas, mas agora eu entendo já há muito tempo que aquilo era exatamente para dar foco no seu raciocínio, para você buscar a solução sem dar voltas, linha reta. E isso me ajudou muito, muito, muito na administração das coisas. Engenharia também é disciplina, né? Disciplina. Por exemplo, você tem uma reunião sagrada em agenda, que é a reunião da Santa Isabel, que ocorre, são gestores da Santa Isabel, chova sol, chova canivete, tem que estar presente. Me fala dessa disciplina. Essa reunião é histórica no grupo, que ela era às terças-feiras, e o Ferdinando participa de todas elas, até hoje. E agora é às quartas-feiras. Mas, quer dizer, ali a gente tem os tópicos e tem que resolver o problema na semana. Quer dizer, a gente busca solucionar na semana. É uma forma de todo mundo também estar a par de tudo que acontece na empresa. E você aplicou isso em outras organizações suas, né? Em todas. Todos os lugares, a CIR, por exemplo, quando a gente entrou, essa organização, a BH, o sindicato, e eu acho que a gente também acaba por formar pessoas, né, como é a Tereza, a Fátima e outros que trabalharam conosco, no sentido de ser um gestor retilíneo, né, para buscar sempre o resultado. Você falou da Tereza Jansen, que é a superintendente do sindicato da BH, e que é uma pessoa que tem uma admiração muito grande com o trade. Como é que é ter a importância de ter... Aliás, você gosta de trabalhar com mulheres, né? Porque quando você pega a sua estrutura, as pessoas-chave são mulheres. Como é que é essa relação com a Tereza e qual a importância que a Tereza tem para o turismo? Eu acho que é importante reconhecer o que ela tem feito, que é extraordinário. E ela é mãe, quer dizer, ela tem que administrar ainda o lado de ser mãe de um pré-adolescente. Né? Cláudio, eu fui o primeiro engenheiro a colocar uma mulher, uma arquiteta, dentro do canteiro de obra. Isso foi lá no Barra Bela. Chegou com o saltinho, eu falei, pode tirar e bota uma botinha que a gente mandou comprar sob medida. Então, eu sempre reconheci, as mulheres são muito organizadas, né? E tem essa tarefa hercúlea de ser mãe, dona de casa, aguentar o marido e ainda trabalhar. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, a Tereza, ela chegou no segmento, encantou a todos pela sua forma também objetiva de trabalho, ela é muito pragmática, além de eu costumo falar, Tereza, você anima até velório, porque ela dá aquela risada que se ela estivesse aqui, todo o prédio sabia que ela estava. Ela é motivacional, né? Mas também ela sabe cobrar muito, né? Veste a camisa, né? E sabe cobrar, e eu diria assim, que as pessoas atendem a ela, até porque ela sabe... E ela teve uma evolução de uma sensibilidade política nessa convivência com você muito grande. Ela hoje é um ser político, né? Ela entende... Sim, Ela entende a importância das coisas. Eu queria aproveitar para falar de outra mulher, que é a Luísa Sampaio, uma jornalista, amiga nossa, a presidente da Arteiras. A Luísa está há quantos anos com você? Mais de 30. Vocês trabalham com transmissão de pensamento, sim, né? A Luísa hoje, se eu falar, Luísa, vamos fazer um texto, não sei o que lá, ela já faz, é irretocável, porque ela já sabe como eu penso, qual é a linha de raciocínio e tal. Às vezes tem que dar uns cascudos, ela já coloca lá. E a CIR? Que a CIR é a Associação Comercial Industrial do Recreio dos Bandeirantes, que tem a Fátimazinha. Pega o Recreio e Vargas, né, hoje. A CIR, eu acho que também foi um grande desafio ali para aquela região. Os empresários chegavam carentes, né? Hoje, o Recreio, a gente fez até um concurso de um slogan para o bairro do Recreio e Vargas, porque o Recreio que eu conhecia não é mais o Recreio que hoje se apresenta aí. Hoje você tem a Record, que é lá, tem vários shoppings, enfim, tem indústrias.
E a gente teve que ajudar e participar de todo esse desenvolvimento aí, cobrando alvarás, liberações e tal. E eu acho que a CIR hoje tem um papel importante. E a Fátima é muito atuante. A gente fez agora no sábado passado um evento que é anual, que é um almoço em que a gente arrecada para distribuir recursos para entidades locais e tal, de ajuda. E tinham mais de 120 pessoas lá, muito importante. Eu queria agora falar vamos entrar mais num aspecto pessoal. Como é que é o Alfredo Lopes, pai? Porque você tem um filho e tem uma filha. E você tem um compromisso sagrado de compromisso semanal seu jantar com sua filha. Como é que é o Alfredo Lopes, pai? Eu acho que eu sou um bom pai, né? Porque eu sou muito dedicado, sempre busquei orientar tanto meu filho quanto a minha filha no sentido, sabe, das coisas que eu tenho para mim, honestidade, perseverança, trabalho. Então, e o relacionamento, eu gosto muito de andar a cavalo, os dois são exímios cavaleiros lá, monto de moto também. Enfim, eu sou assim um pai participativo e acompanho meus filhos e eles também me acompanham. E o Alfredo Lopes avô? Esse não é fácil, não. Eu levei um tempo aí para cair a ficha, né? Falei, pô, será que eu sou avô, tio e tal? Mas não, isso aí eu já tenho hoje 3 netos, né? São 2 meninos e uma menina. E é muito legal, porque é o ideal, porque você passeia, faz tudo e tal, no final você devolve lá, olha, agora daqui para frente é com vocês. A responsabilidade e tal são com os pais. Agora você tem uma semana de 7 dias, porque você foi investir em Rio Claro e acabou virando presidente da Associação Leiteira de Rio Claro. Você tem uma atividade agropecuária e, ao mesmo tempo, você tem um refúgio seu em Angra também, que você se reveza entre o imóvel que você tem dentro de uma ilha e Rio Claro. Me fala um pouco dessa dedicação. Olha, eu acho que Rio Claro a minha família é de Minas, né? E de Ponte Nova, e eu tinha um desejo de ter uma propriedade rural e tal, eu vinha buscando, e num dos passeios que eu fiz aí, eu conheci Rio Claro, fiquei encantado, conheci a família dos Vale lá, que eu adoro, e aí me incentivou muito, e eu fui ficando e fui ampliando lá, e realmente é um refúgio ali, Rio Claro, né? O turismo ainda não descobriu Rio Claro, porque Rio Claro tem aquela represa fantástica, que falo que está em Piraí, mas ela está em Rio Claro. Tá em Rio Claro. A maior parte você conheceu quando foi secretário. Tem aquelas ruínas. As ruínas, exatamente, a Ponte Bela, enfim, é muito lindo. E tem em cima a Bocaina, que é tudo de bom ali para tomar um vinhozinho no inverno e tal. Muito legal. E aí, já que eu estava no sul fluminense, Angra dos Reis também é maravilhoso. O Boni disse que tinham 365 ilhas e não tem, mas tem. E tem lá, sabe, uma série de atividades que eu acho que vem sendo desenvolvida naquela região. Aliás, o presidente Bolsonaro disse que vai impulsionar lá o turismo de Angra e a região como um todo, e agora saiu a duplicação da BR-101, que é um gargalo. Que sempre foi uma luta sua, né? Porque, sempre. Porque você sofria para você ir para Angra e às vezes para voltar. Eu circulo ali na região. Então, nesse último feriado, eu levei 5 horas de Angra ao Rio. Né? Aquela falta da duplicação, aquele túnel de Mangaratiba e de Muriqui, é uma coisa horrível, porque você tem um afunilamento ali, e já teve épocas do túnel está todo esburacado, e o DENIT até foi lá, eu mandei uma carta, e o DENIT atendeu e asfaltou. Mas eu acho que agora, com essa concessão que foi atrelada à Dutra, aí sim nós vamos ter um desenvolvimento maior da região, porque qual é o turista que quer ir e vou depois levar 5 horas para voltar de algum lugar? A Serra do Piloto, você chega às vezes em Rio Claro, subir na Serra do Piloto? Sempre, só vou pela Serra do Piloto, eu me lembro na época... Eu vou explicar o que é a Serra do Piloto, que as pessoas não têm noção. Inclusive é uma estrada que faz parte do Caminho Real, é uma estrada imperial com ruínas, que é o acesso daquela região de Mangaratiba para Rio Claro via... até a Bananal. Né? Até Bananal. E é um dos passeios mais lindos, né? Você como secretário de turismo, eu acho, do estado aqui, eu acho que foi a pessoa que mais viajou pelo interior e conheceu o interior. E pernoitei, o primeiro pernoitar em Rio Claro. Rio Claro, que tem exatamente um hotel. Dormi em Lídice. Mas o dia que descobriram o turismo lá, eu acho que lá vai ter um grande desenvolvimento. Mas a Serra do Piloto, ela sempre foi um pleito nosso de asfaltamento e tal, até porque ela faz parte da rota de fuga da usina de Angra, né? E aí foi feito aí na época do Sérgio Cabral e do Pezão, o Pezão concluiu, e hoje é um passeio. Se você for lá aos sábados e domingos,
tem 200, 300 bicicletas fazendo passeios ali. Ficou muito bonito. Alfredo, eu vou pedir mais um intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com o programa Magna Vida, conversando com Alfredo Lopes. E voltamos com o programa Magna Vida, hoje o programa conversando com Alfredo Lopes. Vamos na segunda parte dessa nossa conversa. Alfredo, eu queria... Você tocou no Pezão e tocou na questão do Cabral. O Cabral efetivamente tem um legado como governador em termos... Como é que você vê... até que ponto você acha que o Cabral se perdeu? Porque ele tinha tudo para ter só agenda positiva na vida dele, pelo que ele fez como governador, a atração da FIFA, depois a Copa do Mundo. Mas tem um ponto ali que o Sérgio se perde para o Cabral na descoberta dessa corrupção, né? Teve o Cabral que descobriu o Brasil e o Cabral que entrou na corrupção, descobriu a corrupção. Eu acho assim que o Sérgio, eu conheço ele desde rapaz, né? Da Turizio, que ele foi diretor de operações da Turizio, ligado lá ao turismo e tal. Ele sempre foi empreendedor, cabeça para frente, foi senador. O governo do Estado, quando o Cabral esteve governador aqui, a nível internacional, o Rio nunca teve uma projeção tão grande, negócios, né? O Ike Batista aí com Porta Sul e muitas outras indústrias, o Polo Metal Mecânico, teve um desenvolvimento gigantesco. Pena que em algum momento ali, talvez essa vida palaciana ali, cercado de pessoas que ninguém faz críticas, né? Essa é a verdade. Em algum momento ele se perdeu, muito ruim isso, né? E deu no que deu, mas ele deixou um grande legado aqui para o estado do Rio que precisa ser reconhecido. Você tem uma expressão sua que você fala que o Rio é inoxidável, me explica isso. Bom, o Rio é inoxidável, veja bem, um estado que já teve tantos problemas com governadores. Nós já tivemos arrastão, né? Nós já tivemos muitos problemas ligados à violência, né? O noticiário é muito perverso com a cidade do Rio de Janeiro. Mas você tem levado, eu presenciei articulações suas de levar os empresariados até a Globo, de ter uma conversa hoje com um amigo seu, e eu reputo como que a Globo entra numa nova fase, porque o João Roberto Marinho é, antes de mais nada, um diplomata e um apaixonado pelo Rio. Esse posicionamento hoje do João Roberto como executivo, como número 1 das organizações Globo, acho que vai ajudar muito o Rio de Janeiro, porque o João Roberto tem ajudado muito o turismo do Rio e foi um grande parceiro seu a vida inteira. Muito, não? O pai dele também. Eu acho que o Rio de Janeiro, quando teve lá o arrastão para falar de história, eu fui falar com o doutor Roberto Marinho, e aí ele falou, mas você quer o quê? Que eu não dei a notícia negativa? Quer dizer, aquela questão do arrastão foi quando o Brizola era governador e existia um conflito entre as organizações Globo e o governador Leonel Brizola. Por conta do Projac, né, e tal. Bom, primeiro, para ressaltar o seguinte, os cariocas, os fluminenses, deviam agradecer todos os dias a Globo ter decidido ficar aqui no Rio de Janeiro. Porque ela tinha tudo para ir embora. Naquele momento, perseguição política e tal, mas eles enfrentaram, resolveram, fizeram o Projac, que é uma coisa maravilhosa para o Rio de Janeiro. Que deveria ser usado como atração turística. Já falei isso várias vezes. É um parque de diversão, não sei por que não uso. Mas na época eu pedi, né, e o doutor Roberto, né? Ele cedeu para a gente, na época, alguns milhões de propaganda de graça do Rio de Janeiro. Eu falei, eu não quero que o senhor deixe de dar notícias ruins, mas eu quero também que dê as boas. E ele deu muitas, e depois o João Roberto repetiu isso várias vezes em parceria com a Associação de Hotéis, com o Rio Convention Bureau, enfim. Mas eu diria assim que a Globo estar aqui no Rio de Janeiro é muito bom para a cidade, mas lógico, às vezes pesa nas tintas por conta de ter coisas feitas aqui que prejudicam. Mas existe uma coisa que eu sempre defendi, que necessita de reconhecimento, é o merchandising turístico que as novelas da Globo fazem para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro. E esse merchandising é muito parecido com o que ocorre na indústria do cinema com Nova York. Sim. Quando você chega em Nova York, a sensação é que você está dentro de um filme. Quando você chega no Rio, muitas vezes o nordestino, quem visita pela primeira vez, tem a sensação que está dentro de uma novela, né? Esse merchandising turístico é extraordinário, né? Não, isso não tem preço. Eu acho que quando você tem aquelas... O Rio é muito bonito, né? Quando você tem aquelas tomadas aéreas que você vê
aquele verde da Mata Atlântica encontrando com o mar, os pontos turísticos, que as novelas mostram tudo isso, e o cotidiano da cidade, você parece estar num set. As pessoas que chegam do Brasil e mesmo do exterior, que essas novelas passam no exterior, se sente num set de filmagem de uma novela dessa. Isso não tem preço. Por isso que eu digo que o Carioca e o Fluminense deviam sempre agradecer a Globo ter ficado aqui no Rio. A outra coisa que eu queria colocar para você é a questão da promoção do Rio de uma forma continuada. Nós tivemos na gestão do prefeito Conde um lançamento de um programa chamado Plano Rio Incomparável, o Plano Maravilha, que foi talvez a bíblia mais perfeita sobre a promoção, a primeira incursão do José Chias, que é um grande espanhol, foi um grande espanhol do marketing turístico, que ele fez um projeto extraordinário, até mudou os ombrelones, e além do prefeito Conde, você tinha também o Gerard Bourgeois à frente como secretário de turismo. Você acha que aquele momento é um momento que a gente pode resgatar? Aquela reunião de ideias, de pensamento, é algo que precisa ser retomado? Porque aquilo dali foi algo muito à frente do seu tempo. Foi, né? Muito à frente. Eu acho que o turismo ele se comunica com tudo, né? Com praticamente todas as atividades da cidade. E aquele foi um plano que organizou não só a promoção, mas como você tratar a própria cidade para que ela obtenha êxito com os turistas, né? E aí aquilo basta você atualizar, né? Porque os dogmas ali estão todos corretos. Você vê que agora o governo do estado fez o Rio de Vocês, coisa que nós fazemos desde 30 anos, que aliás, foi um sucesso total. Foi uma invenção do Nilo Sérgio Félix. Exatamente. Né? O Nilo tem uma importância muito grande para o turismo do Rio de Janeiro. Não? Ah, sim. O Nilo, poxa, ele veio da iniciativa privada, né, na área de comercial, e acabou a gente... eu fui um dos fundadores também desse movimento do Rio de Vocês, e a gente achou que tinha que fazer esses workshops pelo Brasil todo, e juntou a iniciativa privada e fomos fazendo, enfim, virou um sucesso isso, ganhou prêmios e tal. E agora retomou com o governo Tutuca, secretário Tutuca. O Sérgio Tutuca. Eu queria que você falasse também do Sérgio Ricardo, porque o Sérgio me deu uma entrevista muito emocionante, porque o Sérgio recentemente foi presidente da Lotege, está como presidente da Turis Rio, foi secretário de turismo do governo da Rosinha, mas o Sérgio foi seu braço direito e ele viveu um momento muito delicado naquela questão do Rio Palace, daquele prédio que desmorona do Sérgio Naia, e ele revela aqui que você foi um dos poucos amigos a chegar junto e dar um apoio efetivo para ele. Eu queria que você falasse essa relação de amizade. O Sérgio, ele era da Turis Rio, né, na época do Trajano secretário e tal, e ele saiu do governo do estado. E aí você sabe, quando as pessoas saem desses cargos públicos, na maioria das vezes, nem o telefone toca, né? Então, aí eu vi uma oportunidade, eu sempre achei que o Sérgio é muito trabalhador, tinha talento. Estava trazendo uma grande bagagem. Grande bagagem da Turi Rio, e convidei ele para trabalhar na época no Convention Bureau e na BH Nacional, né? E ele foi trabalhar, morou em São Paulo, divulgando, promovendo e tal. E aí, quando ele já estava de volta aqui, comprou o apartamento lá, com um sacrifício danado, o prédio caiu. Né? Eu sou padrinho de casamento dele, da Helena, né? E aí eu fiquei, poxa, consternado com isso, e a gente, então, fez o que podia. Um mutirão um mutirão aí para ajudar o Sérgio, e foi muito bom. Ele depois assumiu, foi secretário do governo aí da Rosinha, né, e tal. E agora ele veio de novo para presidente da Turi Rio, com Gustavo Tutuca, e recolocou todo esse projeto, mas de forma mais dinâmica, mais moderna. Lógico, hoje você tem muitos meios de comunicação que não tinha, né? As redes sociais e tal, e já estamos planejando para o ano que vem. Foi um sucesso esse ano, com o show do Diogo Nogueira. Eu diria o seguinte, olha, tem muito tempo, não por negligência das pessoas que estivessem lá como secretário ou presidente da Turi Rio, mas por falta de recurso, apoio mesmo do governo, né? Dinheiro. Eu acho que faz uns 20 anos que não se faz uma campanha dessa com início, meio e fim, um negócio que varreu o Brasil de fora a fora. O Tutuca tem sido uma grata surpresa, né, como secretário de turismo, né? Sim, eu conheci o Tutuca lá do interior de Piraí, né?
que é ao lado de Rio Claro. Então eu estive com ele em várias inaugurações lá, de pontes e tal. É um jovem, eu achei ótimo ele vir para o turismo, e é diferente você ter um secretário com mandato. Quando você tem um secretário com mandato, eu acho que as coisas fluem melhor no governo. E aí ele conseguiu montar esse programa que foi sensacional, junto com os shoppings, né? Agradecer aqui a Multiplan, que foi parceira, a Aliança também. Nós conseguimos colocar estandes sem custo nenhum dentro dos maiores shoppings do Brasil, divulgando o Rio de Janeiro. A FEComércio foi importante nessa questão dos A shoppings também. A FEComércio montou os estandes, financiou e tem feito programas com o sindicato e com a BH, como fez lá no Quitandinho e tal, para incentivar o turismo. Se você recebeu um convite, você é presidente do sindicato, é um sindicato que nasceu às duras penas, porque houve uma tentativa de obstrução duríssima e eu diria nada cartesiana na questão de deixar que a hotelaria tivesse seu próprio sindicato, porque vocês estavam empastelados com a área de restaurantes e atividades completamente são complementares, mas são distantes na questão, distintas, e você efetivamente consegue ter o seu próprio sindicato. Mas se a FEComércio, hoje você está muito ligado à Senitur, que é do Nelson Gabriel Pinto, depois de uma batalha ele consegue fixar a Confederação em terceiro setor, em paralelo com a CNC, uma briga mas também obrigou a CNC a olhar para o turismo, coisa que não ocorria, a concorrência foi salutar nesse aspecto. Mas se você receber um convite do Antônio Florencio de Queiroz para filiar o seu sindicato à FEComércio do Rio, você toparia? Olha, eu toparia. Eu acho que o nosso relacionamento começou um pouco turbulento, né? Porque eu entendi, eu acho que essa concorrência foi boa, eu entendi que se a CNC fala de turismo, ela tem que falar de forma ampla e tem que valorizar, né? E aí a FEComércio patrocinou um caderno de atividades e tal, e o turismo não estava ali relacionado. Eu mandei uma carta duríssima lá para ele, reclamando disso e tal. Ele, na mesma hora, confessou esse erro dele e tomou várias providências, entre elas essa de bancar esses estandes e tal. Contratou a Adriana Ombre Carvalho, uma ex-secretária. Que é ex-secretária. E a gente tem tido um diálogo intenso. Agora mesmo, nós estamos conversando muito sobre a desoneração da folha, que a hotelaria não ficou claramente incluída nisso e emprega muita gente. Afinal, o hotel não tem robô, todos são pessoas ali. Agora, com relação, então, ao Antônio Florencio, se você tiver uma proposta de ingressar, é possível ter esse diálogo, então? É possível, sim, lógico que é possível. Agora, Alfredo, voltando à questão do Galeão, que você também foi um grande defensor da necessidade da gente ativar o Galeão. Nós temos a área federal, o ministro Tarcísio, promovendo aí uma concorrência desleal com aquele grupo que apostou na primeira concessão do Galeão, que valorizar o Santos Dumont numa concorrência predatória com o Galeão. Como é que você vê essa agenda? Olha, eu acho assim, quem conheceu o Galeão antes desse grupo entrar e depois, é uma mudança. Eles investiram milhões ali, né? Quer dizer, é totalmente injusto e até eu não consigo entender como o governo federal, ainda sendo sócio, né, do consórcio lá do Galeão com 49%, ele incentiva num leilão do Santos Dumont a você praticamente desmobilizar o Galeão. Porque todo mundo sabe que são 9, 10 ou 12, mas para cada voo internacional você precisa ter conexões nacionais. As alimentações, de fluxo, distribuição de tráfego. Ninguém vai chegar num voo internacional e ter que pegar um ônibus para ir para o Santos Dumont para fazer uma conexão. Isso é inviável totalmente. E o Santos Dumont já vinha, vamos dizer assim, se expandindo. Antes da pandemia mesmo, eu me lembro que estavam anunciando para ir para Miami via Santos Dumont. Você pegava um avião ali, fazia conexão em São Paulo, ia para Miami. Ou em Brasília. Quer dizer, isso é um esvaziamento perverso com o nosso aeroporto internacional. Quer dizer, se o Rio de Janeiro é o principal portão de entrada, e ainda é internacional, se o Rio de Janeiro é a melhor marca internacional do turismo no mundo, do Brasil no mundo, por que você fazer esse esvaziamento do nosso aeroporto? Eu queria mergulhar agora, Alfredo, num lado desconhecido seu. Vamos mergulhar um pouco do garoto de Ponte Nova. Como é que era, como foi a infância de Alfredo Lopes?
Não, olha, meu pai, ele mineiro lá, aliás, eu tenho uma veia assim meio político, meu pai foi presidente da Câmara de Itaguaí, foi vereador por 4 mandatos lá e tal, mas ele é mineiro de Ponte Nova, Dorothée Werneck, né? Tem umas personalidades lá. E aí eu ia sempre para lá, eu nasci, mas depois vim para o Rio de Janeiro. Você veio muito pequeno, né? Pequeno, e meu pai ia lá sempre, eu tenho família lá, eu frequento até hoje. Ponte Nova vamos dizer assim, uma cidade industrial ali em Minas. Vamos situar ela geograficamente. Como é que... Ela é perto de Ouro Preto, né? Perto de Ouro Preto, Baila, está naquela região ali. A minha família lá, eles tinham usinas de açúcar, né? E outra parte criava, era da indústria de suínos, né? Que ainda são hoje. As fábricas lá de açúcar e tal, as usinas, elas se desmobilizaram muito. Você vai lá em Ponte Nova, você vê várias fechadas por conta de problemas de governo. O governo, os presidentes eram mineiros, depois viraram paulistas, aí houve um certo desencontro aí de investimentos. Então essas usinas hoje talvez tenham Mas a produção duas. industrial dos suínos Essa cresceu uma marca. muito lá. Hoje Ponte Nova é ancorada na suinocultura. Você tem ali até abatedores, frigoríficos que processam e tal. Então realmente minha terra natal, eu vou sempre lá. Alfredo, eu vou pedir nosso último intervalo comercial e voltamos para concluir essa entrevista pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magnavita para a parte final dessa entrevista com Alfredo Lopes, direto dos estúdios da nossa TVC aqui no Rio de Janeiro. Agora, você quando vai a Ponte Nova, você não deixa de trazer uma coisa que é a cachaça de Ponte Nova. O que a cachaça de Ponte Nova tem de diferente? Não, olha, eu aprendi já há algum tempo o seguinte: acabou a cachaça é onde você chove pouco, né? Salinas tem uma boa cachaça. Então, quando chove muito, aquilo dá um certo... fica um pouco amargo e tal. Enfim, os produtores lá que sabem disso. E Ponte Nova é um lugar que chove pouco, e do lado lá da propriedade lá da minha família tem um alambique lá de um amigo meu. Eu, quando vou lá, como pouco. Eu vou lá, como 35 litros e tal, trago em calor para dar para os amigos, porque realmente é uma cachaça muito boa. Além do doce de leite lá, que é maravilhoso. Por que engenharia? Me fala da sua formação profissional. Eu acho Você estudou o segundo grau aonde? Não, eu vou te falar, eu acho que foi um pouco de... Sabe aquele negócio de querer contrariar? Toda a minha família é de dentista. Todo meu pai foi dentista, a minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, meus primos, todo mundo é dentista. Nós tem gabinetes aí em todos os bairros aqui, Copacabana, Barra, Tijuca e tal. E aí um pouco assim, de ser rebelde, eu falei, eu vou ser engenheiro. Aí meu pai falou, eu não conheço ninguém negócio de engenharia, mas você se quiser. E eu fui para engenharia. Isso é um negócio que eu hoje não vejo muito nos jovens. O sujeito faz psicologia, depois ele faz engenharia, quem sabe medicina, e aí demora muito a se formar, fica uma confusão. Esse negócio também de faculdade por créditos, acaba você não tendo meio um convívio com a turma e tal. Cada hora é uma turma. A sua turma hoje se reúne até hoje? Nós temos um grupo de zap e tal. Mas aí, quer dizer, engenharia foi isso. Um sacaneia o outro, como é que é? Um sacaneia o outro. Eu tenho amigos que estão morando fora do país e tal, tem outros que estão em Furnas, enfim, tenho ainda trabalhando na área de construção, mas é aquele papo de engenheiro, né, que passa aquelas piadas, você não sabe fazer isso. Segundo grau, como é que você fez? Onde você fez? Bom, eu estudei no Pedro II, a minha família toda estudou no Pedro II, minhas irmãs. Era uma tradição? Tradição. As minhas duas irmãs fizeram Pedro II, e eu também fiz Pedro II, e depois fui fazer faculdade de engenharia lá. Pedro II é um tremendo colégio. Eu vejo hoje esse conflito aí na mídia. O Pedro II não voltou e tal, mas o corpo docente do Pedro II tem grandes nomes. Foi uma grande base? Ele ajudou, inclusive... Foi uma grande base. Eu tenho amigos ainda do Pedro II que hoje são personalidades aí, frutos daquelas, sabe, daquele currículo extenso que era do Pedro II. Eu estudei até latim no Pedro II, né? Latim, francês, inglês, enfim. Estudei lá em São Cristóvão, né, que eu era vizinho ali do Instituto de Educação e tal. A Quinta da Boa Vista era o grande encontro
de todos aqueles estudantes ali da Tijuca e tal. Todos iriam para lá? Andavam por ali, colégio militar, de vez em quando saiu as cacetadas lá, mas enfim, eu acho que era um ponto de encontro ali. A Tijuca tinha muitos colégios, acho que ainda tem hoje, né? Muitos colégios ali, o pessoal circulava ali pela Quinta. Alfredo, você foi uma das primeiras pessoas que eu conheço até pegar o vírus com relação à Covid. Você, inclusive, demorou até para você ir ao médico, porque você fazia parte daquela... Quando você teve, eu me recordo, as pessoas só iam para o hospital quando piorasse, quer dizer, não tinha tratamento preventivo, não tinha nada. E você praticamente já estava tossindo há muito tempo quando foi... como é que foi esse susto? Me conta essa história. Eu fui fazer um passeio de navio e aí quando voltei comecei a sentir uma gripe e tal, e aí foi piorando, comecei a tossir, eu ia no hospital, o cara falou, não, isso aí é uma gripe, volta para casa. Eu peguei pneumonia, que é essa pneumonia da Covid. Mas na época não tinha protocolos, então eu fui fazendo tomografia e tal, foi piorando até que eu consegui, e os médicos não atendiam presencialmente, você tinha que ir na emergência do hospital. E aí todo mundo já começou a se encapuzar, isso foi final de março, início de abril. Só usava máscara quem tivesse doente, quer dizer. Quem tivesse doente. Não tinha essa questão da preventiva. E você se internava para ser entubado. Ainda bem que eu não fui, né? Então aí eu acabei consultando um médico, até dos bombeiros e tal, e ele falou, não, toma um remédio e tal, e foi aí que eu saí da pneumonia, que eu estava a um passo de ir para o hospital ser internado. Mexeu com a sua cabeça, Alfredo, ter passado por isso, ou você tinha certeza que sairia bem? Sabe que eu nunca mexeu na minha cabeça esse... Não. Eu acho que isso aí você vai... Eu sempre acho que vai passar. A nossa empresa não parou, né? Lógico que a gente tomou todas as medidas, colocou pessoas trabalhando em home office, botou distanciamento e tal, mas a administradora não dá para parar, né? Eu nunca parei de trabalhar. Até porque a administradora... você administra com quantos condomínios hoje? 300. São 47 mil apartamentos. Quer dizer, a gente paga as suas contas lá do condomínio. Então, como é que você vai parar? Trabalhar não dá. Então, você tem serviço, tem que prestar serviço, gerar a cota. E o desafio da pandemia para quem é empresário? Como é que você vê isso? Foi um período de aprendizado? Foi. Existe um saldo positivo desse período? Olha, eu acho que o saldo positivo estão nas reuniões aí via Zoom e tal, essas plataformas, e a gente descobriu que realmente a gente perdia muito tempo em fazer reuniões que não precisava se deslocar e tal, e era muito mais objetivo e rápido, né, e abrangente. Então eu acho que isso foi um grande legado. Logicamente que a perda de vidas foi uma coisa horrível, muitas pessoas, né, no Brasil, mas pessoas próximas a você? Próximas a gente, sim. Aquele caso do Dawson Albano Alves também foi muito triste. O Albano, poxa, nosso amigo. Pessoa ceifada assim, entrou andando no hospital e morreu 3 dias depois. Uma coisa horrível. Agora, eu acho que ficou esse aprendizado. A parte de higiene também, Cláudio, os hotéis, como a gente tem muitas cadeias internacionais, a gente estava vendo na frente tudo que estava acontecendo lá. E começou os hotéis a já seguir protocolo, botar álcool gel, botar máscara, fazer limpeza. Isso chegou definitivo, né? Isso para mim chegou para ficar. Quem hoje não vai querer passar um álcool gel na mão depois, né? Eu acho que até o uso de máscaras em muitos ambientes, isso vai ficar no próprio Japão era muito comum. Você estava... A gente ficava espantado quando estava no metrô, via alguém de máscara, a pessoa estava gripada, essa cultura... Eu acho que isso veio para ficar. E o socorro ao empresário, que, por exemplo, o setor hoteleiro sofreu muito, ficou fechado, literalmente fechado. Como é que foi o socorro ao... Caiu uma bomba nos hotéis, né? Nós chegamos, quando chegou em abril... Bom, em março... estava indo muito bem, né? Na primeira semana de março, a gente estava com 72% de ocupação. Na última semana, estava com 5%. Esse foi o negócio. Em abril, 80 estabelecimentos interromperam suas operações, entre eles o Copacabana Palace, o Sheraton, o Hilton, enfim, hotéis que nunca haviam fechado e tal. E aí a gente começou a trabalhar com banco de horas extras. Eu acho que a gente não tem ainda a dimensão do que nós vivemos. Não. A gente está voltando a uma normalidade sem ter a dimensão... Sem ter contabilizado tudo isso que passou. Sem ter contabilizado isso que passou. Eu acho assim, a gente está
naquela ânsia de voltar e tal, mas isso foi muito duro. 80 estabelecimentos pararam, eles iam voltar em junho, não voltaram, ficaram para setembro, outubro. Quando chegou no final do ano, veio a terceira onda, a segunda onda, né, no caso. Todo mundo já achando que ia começar. Que ia retomar. Então a gente, primeiro consumiu todo o banco de horas extras. Depois nós entramos em férias e tal, depois nós colocamos a suspensão do contrato e tivemos finalmente que reduzir efetivo, né? E que agora, graças a Deus, a partir de julho, começamos a recontratar, chamar aquelas pessoas que trabalhavam já no hotel, treinadas e tal. Como é que você viu aquela ajuda aos excluídos? Ou seja, nós tínhamos aí umas 2 ou 3 argentinas que eram pessoas que nós não imaginávamos que tivesse, que eram os invisíveis para a sociedade, que foram trazidos ao sistema com a questão do auxílio, né? Se não tivesse auxílio, você acha que nós teríamos viver um colapso? Olha, primeiro eu queria falar que você me perguntou, eu acabei passando assim, sobre o auxílio para os empresários. Eu acho que o auxílio demorou, né? Eu sempre costumo dizer, olha, o BNDES ele empresta dinheiro para quem não precisa. Porque quem precisa, lógico, você está numa pandemia, você não vai ter todas as suas certidões limpas, tudo de acordo, óbvio que não vai ter. E esse dinheiro demorou para sair, muitos empresários quase capotaram, outros capotaram por conta disso aí. Mas eu acho que esse auxílio emergencial que o governo vem dando, né? Eu acho que isso é uma forma de distribuição de renda. Esse dinheiro vai acabar indo para algum lugar, vai para acaba chegando no shopping, chega no empresário, chega no hotel. Isso é uma distribuição de renda. Eu acho que naquele momento lá foi imprescindível, né? Só que na minha cabeça, talvez de engenheiro, eu sempre acho que eu prefiro dar um emprego do que um auxílio sem nada em troca. Então eu não sei, mas lá nos anos 50, sei lá, nos Estados Unidos, quando teve algumas recessões no mundo, criaram-se frentes de trabalho, né? E talvez seja uma ideia de você criar frentes de trabalho amplas, que o governo tem demanda para tudo. Da mesma forma que eu acho que deveriam botar frente de trabalho dentro dos presídios. Isso eu não tenho dúvida. É inacreditável você ter aqueles marmanjos presos na Boa Vida. É ruim até para eles querem isso. Para fazer uma profissão, ganhar, reduzir a pena. Pegar sol, fazer uma atividade física. E essa mão de obra, ninguém pode dispensar essa mão de obra. Nenhum país do mundo pode dispensar essa mão de obra. Como eu acho também que esses excluídos e tal, você pega a população de rua, tem pessoas ali qualificadas, loucas para trabalhar. Ninguém quer estar na rua. Eu acho que falta aí, talvez por conta de medo de trabalho, de desgaste, enfim, dessas entidades também que a gente nunca sabe se vão criticar, tacar pedra, muitos governantes ainda não saíram para essa solução das frentes de trabalho. A covardia, você fez aqui na Barra o Tolerância Zero. Nós estamos vivendo um caso muito sério em Petrópolis, nós estamos falando para a TV Correio, a TVC, para Petrópolis, que é o centro de uma das mais importantes cidades turísticas, ter a população de rua, que ali não é um problema de polícia, nem da Guarda Municipal, é um problema de assistencialismo, de não dar uma assistência, abrigo. Aí fica um assédio na zona turística. Você é muito favorável a essa questão da tolerância zero e esse mutirão em zonas turísticas, não? Olha, eu sou, e vou explicar por quê. Eu sei que tem cético que critica e tal, mas eu queria assim, convocar todos para pensar um pouquinho. Nós, aqui no Rio de Janeiro e em Petrópolis, né, precisamos da atividade turística. Nós não temos grandes indústrias, grandes fábricas, grandes produções. O turismo, Portugal vive só do turismo, Espanha vive só do turismo. Então, aonde é a nossa fábrica? Aonde nós ganhamos dinheiro? Nas áreas de interesse turístico. É naquele local que você ganha o dinheiro para comprar os esparadrapos para o hospital. Comprar os esparadrapos, montar o hospital, empregar pessoas e tal. Então, nós precisamos arrumar a nossa sala, arrumar a nossa casa. E aí é que eu digo, quer dizer, quando você tem uma cidade arrumada, tolerância zero, mais turistas chegarão, mais gastarão, pagarão impostos e vão dar energia para o governo e para o empresariado para gerar empregos. Esse negócio, o camelô, coitado, ele está desempregado, tá bem, mas eu tenho um shopping, por exemplo, tenho uma loja, eu tenho um funcionário com carteira assinada que custa 102%,
as leis sociais. Aí na frente tem um cara que vende o mesmo produto, às vezes até roubado, mas mesmo que não seja roubado, vende o mesmo produto por um preço lá embaixo e aquele emprego dele é um subemprego. Eu me lembro disso, e isso é notório, quando você pega o motorista da van, que era muito mais feliz sendo motorista fichado de uma empresa de ônibus do que ele é hoje. Porque hoje ele está na total informalidade, falta de qualquer tipo de seguro. Agora, Alfredo, você citou já um mutirão que você fez, levando os principais players do turismo para visitar o Quitandinha e fazer um Procap na região serrana. Você não acha que Petrópolis poderia estar muito mais avançada no turismo do que está? Porque você, como líder da hotelaria, você incentivou muito a BH na região serrana, né? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu acho que a gente tinha um gargalo, e tem ainda, mas melhorou muito, que era a segurança nas vias, né? Então, antigamente, o sujeito ia para Petrópolis na sexta-feira à tarde e saía domingo depois do almoço e tal. Depois ele começou a não fazer mais isso, com medo de viajar de noite e tal, de assaltos ali. Hoje, quando você criou a Secretaria da Polícia Militar e da Polícia Civil, você deu maior autonomia e maior recurso também, né? E aí eu vejo as operações nas vias, todas as vias do Estado têm viaturas paradas de tanto e tanto espaço. Quer dizer, não é o ótimo, mas funciona, tem que funcionar. Pode melhorar? Sempre pode melhorar. Eu lembro que a gente pode sempre colocar... Mas a subida da estrada, da 040, da Concer para Petrópolis, que não foi duplicada, não é só Petrópolis. Eu vou por parte, estou falando da segurança. Certo. Agora, a via de acesso é como eu falei outro dia sobre a estrada do contorno, que o governo federal, exemplo também do governo do Estado do Rio, que investiu em túneis e tal, e largou lá a obra parada, com todas as obras de arte prontas, que são os mais caros, né? E aí eu acho que tem que ser retomado isso aí. Agora, Petrópolis, eu acho que tem, sabe, um apelo enorme. Afinal, é a cidade imperial, ali tinha o imperador, morou ali, tem todo um acervo. Os restos mortais estão lá, né? Pois é, está aqui ao lado do Rio de Janeiro, e Petrópolis é a cidade do Pedro, né? Se você for pegar a palavra em si, como foi formada, é a cidade de Dom Pedro. Então, eu acho que o que necessita ali... agora, nenhuma cidade ela vai para frente se não tiver um plano. Quando a gente teve lá a reunião no Quitandinha, eu disse, olha, a gente tem que ter um calendário de eventos constante na cidade, diverso. Evento de moda, evento de cerveja, evento de moto, o Festival Internacional do Cinema, que ali cabe no Quitandinha, e o Quitandinha ser um grande polo a partir dali para desenvolver. Eu acho que a Rua Tereza tem que se repaginar, né? A Rua Tereza com aquelas... galpões que tem hoje ali na subida da Dutra, com malha a R$30, R$20, prejudicou enormemente a Rua Tereza, mas talvez a Rua Tereza ela possa ser a grande lançadora de moda das estações, tapetar um pedaço da Rua Tereza, botar um palco, fazer desfiles, fashion ali, de moda, lançamento. Eu acho que essa é a cara da nova Rua Tereza, que deveria ter, inclusive, com gastronomia ali de alto nível. Mas é o potencial turístico. Eu vou terminar com ping-pong. O que irrita Alfredo Lopes? A falta de ação. Um sonho de Alfredo. O Rio de Janeiro sem violência. Aborrecimento no sentido de frustração. Você acumula algum? Eu acho que não. Às vezes, quando eu não consigo, eu tento de novo. O impossível que nunca foi tentado. Pedir perdão. Sempre que eu achar que eu errei, eu vou lá e peço perdão. Convicção. Que o Rio de Janeiro é inoxidável. Eu queria que você falasse agora Alfredo Lopes por Alfredo Lopes, para encerrar a nossa entrevista. Olha, eu acho que eu sou idealista, eu costumo comprar causas, assim, apostar em causas difíceis, né? Porque a fácil é mais fácil, todo mundo pode resolver. E me empenho de corpo e alma naquilo que eu faço. Alfredo, olha, um prazer enorme, principalmente um prazer falar com você no dia do meu aniversário. Pois né? é. Você me deu de presente. Eu acabei gravando essa entrevista no dia 23 de novembro. Eu fiz uma chantagem emocional com o Alfredo, que o Alfredo foi o meu primeiro convidado para conhecer esse estúdio. É verdade. E o Alfredo estava escorregando, porque ele é muito arredio a esse bate-papo mais intimista. Mas eu fiz uma chantagem que funcionou. Prazer enorme, Alfredo. Suas igualmente, despedidas tá aí. No seu aniversário, eu queria, assim, me autorizar a dizer que você é um vencedor, né? Eu conheço você há muitos anos e você botou foco, porque, vamos dizer assim, qualidades e talento, todo mundo sabe que você tem.
né? Você é produtor musical, repórter, jornalista, enfim, todo um homem público, político, tudo isso a gente sabe. Mas quando você botou foco, sabe, estava assim, regular o dial. Quando você regulou, né, bombou. Parabéns. Bom, Alfredo, parabéns também. Eu acho que aqui sobretudo, compartilhar, que o objetivo é esse lado humano que a gente conhece como amigo, mas, sobretudo, compartilhar o nosso telespectador e mostrar que tem pessoas que fazem muito pelo Rio e que o Rio precisa que essa turma do bem se una, se divulgue, se irmane e a gente faça um agenda. Foi um enorme prazer conversar com você na nossa TVC, na TV do Correio da Manhã. Muito obrigado a todos.